Reforma trabalhista de Temer. O golpe que precarizou o Brasil, direitos em risco. O golpe e a promessa de modernização. A história da reforma trabalhista começa em 2016, quando Michel Temer chega ao poder depois do golpe parlamentar contra Dilma Rousseff. Seu governo assumiu a missão de entregar ao capital financeiro e ao empresariado aquilo que eles sempre desejaram: a redução do custo do trabalho. O discurso era sofisticado, cheio de termos como modernização, flexibilização e inovação. Mas, na prática, significava o quê? Significava retirar direitos que os trabalhadores tinham conquistado com décadas de luta. A elite política e econômica dizia que o problema do Brasil era a CLT, como se fosse ela a responsável pelo desemprego e pela crise econômica. Só que não era. A crise era resultado da lógica de um capitalismo dependente, que concentra a riqueza no topo e precariza a base. Temer e seus aliados não tinham como convencer o povo de que cortar direitos era algo bom. Então venderam a ilusão de que, com menos leis, surgiriam mais empregos. Na teoria parecia um pacto de progresso, mas na prática era a legalização da exploração. O Brasil de Temer deu aos patrões um presente: liberdade quase total para explorar. E ao trabalhador, o recado foi direto: aceite o que oferecerem ou vai engrossar as estatísticas do desemprego. O discurso da flexibilização. A narrativa oficial repetia incansavelmente: a legislação trabalhista é ultrapassada. Essa frase virou bordão de políticos, empresários e jornalistas alinhados com os interesses do mercado. Eles pintavam a CLT como um peso que impedia o Brasil de crescer. Só que esse argumento já havia sido desmontado por estudiosos como Crem e Boito Júnior, que mostraram que a rigidez da lei trabalhista era um mito conveniente. O verdadeiro problema estava na desigualdade estrutural, na falta de investimento público e na dependência externa. Mas era mais fácil culpar os trabalhadores do que enfrentar os donos do capital. O resultado dessa mentira ficou visível logo após a aprovação da reforma. O desemprego continuou alto, o PIB cresceu de forma tímida e os empregos gerados eram, em sua maioria, informais e precários, segundo dados do IBGE. O Brasil não ganhou em competitividade, ganhou em desigualdade. O discurso da modernização não passou de propaganda para legitimar um projeto de país em que a elite lucra e o povo paga a conta. O negociado sobre o legislado. Um dos pontos mais celebrados pelos defensores da reforma foi a ideia de que o negociado valeria mais que o legislado. No discurso, parecia democrático: patrão e empregado sentados à mesa, discutindo de igual para igual. Na prática, foi uma farsa. Quem tem mais poder sempre vence a negociação. E no Brasil, esse poder nunca esteve do lado do trabalhador. Em um país com desemprego alto, o trabalhador aceitava qualquer condição para não perder o emprego. Isso significou acordos que reduziram intervalos, aumentaram jornadas e flexibilizaram benefícios. O jurista Maurício Godinho Delgado já alertava em 2018 que isso representava o esvaziamento dos direitos previstos na CLT. O DIEESE comprovou: diversos acordos coletivos registraram perdas sem nenhuma compensação. Além disso, a reforma limitou a atuação da Justiça do Trabalho, criando barreiras para que trabalhadores buscassem reparação. O resultado foi óbvio: leis que existiam no papel se tornaram inúteis no cotidiano. Na prática, a mensagem era clara: agora o patrão manda ainda mais, e você, trabalhador, obedece. O ataque aos sindicatos. Nenhuma reforma neoliberal estaria completa sem atacar a organização coletiva dos trabalhadores. Por isso, a extinção da contribuição sindical obrigatória foi apresentada como um ato de liberdade individual. Na realidade, foi a asfixia financeira dos sindicatos. Sem recursos, muitas entidades não conseguiram se manter, fecharam sedes, reduziram equipes e perderam poder de mobilização. Boito Júnior 2018 foi direto. Isso deixou o trabalhador isolado diante do patrão,
sem proteção coletiva. As negociações passaram a ser individuais e o medo do desemprego virou ferramenta de chantagem patronal. Greves se enfraqueceram, assembleias ficaram esvaziadas e o poder de barganha da classe trabalhadora despencou. A reforma, portanto, não apenas retirou direitos, ela destruiu os instrumentos de defesa desses direitos. No fim, o patrão negociava sozinho, enquanto o trabalhador aceitava para sobreviver. O contrato intermitente. Entre todas as inovações, uma das mais perversas foi o contrato de trabalho intermitente. No discurso oficial, ele permitiria flexibilidade, abrindo oportunidades para quem estava fora do mercado. Na prática, era apenas a legalização do bico. O trabalhador só recebia pelas horas em que era chamado, sem qualquer garantia mínima de jornada ou renda. Postman, 2019, chamou isso de bico legalizado. E os números confirmam. Em 2019, segundo o IBGE, 41% da população ocupada estava na informalidade, incluindo contratos intermitentes. Imagine viver sem saber se no fim do mês terá dinheiro para pagar o aluguel ou a comida. Essa foi a realidade de milhares de famílias. O contrato intermitente transformou a formalidade em precariedade. Foi uma fraude disfarçada de oportunidade, que jogou ainda mais trabalhadores na corda bamba da sobrevivência. A precarização da vida. A reforma não precarizou apenas o bolso, mas também a saúde. Jornadas mais longas, insegurança, necessidade de acumular múltiplos empregos e medo constante do desemprego geraram estresse, ansiedade e depressão. Um estudo da Fiocruz em 2020 mostrou que trabalhadores em condições precárias sofrem mais com adoecimento físico e mental. Essa precarização da vida se refletiu também na economia. Afinal, um trabalhador exausto, inseguro e mal remunerado consome menos, movimenta menos a economia e vive em constante instabilidade. O discurso neoliberal dizia que a reforma modernizaria o país. O resultado foi exatamente o oposto. Aumentou a desigualdade, aprofundou a crise social e deixou o Brasil mais vulnerável. O trabalhador não ganhou liberdade, ganhou exploração. A farsa revelada. O tempo foi o maior inimigo do discurso da reforma. Passados anos de sua implementação, ficou claro que ela não gerou mais empregos de qualidade, não trouxe modernização e não salvou a economia. Ao contrário, aumentou a precariedade, enfraqueceu os sindicatos e ampliou a desigualdade. A elite empresarial seguiu lucrando, enquanto milhões de brasileiros enfrentaram insegurança salarial e perda de direitos. Os dados do IBGE, do DIEESE e de pesquisas acadêmicas deixam isso evidente. Mas mais do que números, são histórias de vida marcadas por sofrimento. O trabalhador que não sabe se terá renda no fim do mês, a mãe que não pode planejar o futuro dos filhos, o jovem que aceita qualquer condição para não ser descartado. A reforma foi a grande mentira do governo Temer. E é preciso dizer, ela cumpriu sua função de atender aos patrões, mas nunca ao povo. Conclusão. A reforma trabalhista de Temer foi um marco do retrocesso social no Brasil. Vendida como modernização, foi na prática a institucionalização da exploração. A teoria liberal prometia empregos e progresso, mas a prática mostrou desemprego, informalidade, precarização e sofrimento. Ela não resolveu a crise econômica, pelo contrário, aprofundou. Não fortaleceu o Brasil, mas entregou de bandeja aos patrões o direito de sugar ainda mais do trabalhador. É por isso que precisamos olhar para trás e aprender. A classe trabalhadora não pode cair novamente em discursos sedutores, que na prática escondem a mesma lógica, salvar os ricos e sacrificar os pobres. O que Temer chamou de modernização foi, na verdade, uma política de enfraquecimento das organizações de trabalhadores e um ataque frontal ao direito de lutar por melhores condições. Esse processo abriu caminho para uma geração de brasileiros sem segurança no emprego e sem garantias mínimas de dignidade. Criou-se uma narrativa de que flexibilizar seria sinônimo de liberdade, quando de fato significava desamparo.
Enquanto isso, as elites econômicas lucraram ainda mais, transferindo os custos da crise para quem já carregava o peso da desigualdade histórica. Não houve partilha dos ganhos, mas sim concentração. Essa reforma mostra como, no capitalismo, o discurso da eficiência serve de máscara para o aumento da exploração. É um lembrete de que não há neutralidade nas escolhas políticas, ou se governa para os trabalhadores ou contra eles. E no caso da reforma, ficou claro de que lado Temer esteve. Se você chegou até aqui, é porque sabe que a luta por direitos continua. Então não se cale. Curta este vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e ajude a espalhar essa mensagem. Quanto mais gente entender a farsa da reforma, mais forte fica a luta contra o capital. Vamos juntos construir um Brasil que coloque o trabalhador no centro e não o lucro dos bilionários. Fiquem bem e se organizem.